Olá, iremos estudar agora Yeshayahu, chamado Isaías, né, capítulo 6, apenas os dois primeiros versículos, e pois eles são mais profundos, né, e nós nos demais versículos faremos num vídeo posterior. O nosso texto ele começa assim: Shanat Mot, Hamelech Uziyahu, no ano em que morreu o rei Uziyahu, também chamado Uzias, né, nas versões bíblicas. Né? Vaire et Atonai, eu vi, ou assim vi Atonai, e Yoshev al Kiseh Ran Venissa. Eu vi ele assentado sobre o trono elevado e alto. Eshulaiv Elei et Hachehal. E as suas orlas enchiam o Echal, né, o que normalmente as pessoas traduzem como templo, né, mas pode também significar palácio. Embora, como nós veremos adiante, aqui se refere ao Templo de Jerusalém. O Rabino Ibn Ezra ele diz assim: nossos sábios dizem que morreu, ou seja, o verbo que morreu significa que foi ferido de Sarat, né? Ou seja, que não se refere à morte do rei, né, mas ao episódio que está narrado lá nos livros dos reis, que ele foi ferido por essa praga, né, Sarat, que era uma praga espiritual. Né. Sim, digamos, no texto do Targum, ele diz assim: Vishatá Deitenaga, né, no ano em que foi ferido, Baal, né, naquele ano, né, Malca Uziah, né, o rei Uzias, né, Amar Neviá, diz o Neviá, o profeta, né, Hazeti, eu vi Yat Yekara da Atonai, né, eu vi a preciosidade de Atonai, Share al Kurse, assentado sobre o seu trono, né, Ran o Mitnatel, né, alto e elevado, né, e Shemei Meromá, né, nos céus altíssimos. Né? Ulmuzi Yekare Itmale Hekla, né? E o esplendor de sua preciosidade encheu o templo. Né? Aqui o termo aramaico também é a mesma expressão do hebraico, né, para se referir ao templo de Jerusalém. Aqui no caso, Shulav, né, que significa suas orlas, né? Ou como Urashi diz, né, a sua parte inferior, né, a parte inferior da divindade. Né? Ou seja, aqui, obviamente, se refere a uma questão simbólica. Né? Ou seja, não é que Deus aqui tenha literalmente um pé, né? Mas aqui é um pé no sentido alegórico. Né? Ou seja, o seu pé no templo, né? Como o Urashi fala aqui. Né? Se refere aqui o pé, né? Ele tem aqui um sentido de, como os profetas, né, falam em outras passagens, né, que diz que a terra é o escabelo dos seus pés, né, ou seja, o estrado, né, o local onde ele coloca seus pés. Né. Aqui o Heichal, né, normalmente se refere a o templo de Jerusalém. Né. E naquela época, né, se referia ao templo de Salomão. Né. E aqui o nosso último versículo de hoje, né, ele diz assim, né, Serafim Omedim, né, literalmente aqui, serafins em pé, ou estacionados, né, Mimaal Lola, por cima dele, né, Shesh Kenafim, seis asas, Leihad, para cada um, Ishetaim e Hasser, Panaiv, com duas cobrindo suas faces, o Ishetaim e Hasser, Raglive, e com duas cobrindo seus pés. Shetaim e Orfef, e com duas voavam. Vamos entender mais ou menos o que isso aqui quer dizer. Né? Aqui o
texto do Mishneh Torah, né, do Ramban, ele diz assim: Shunei Shemot Malachim, os diferentes nomes com que os Malachims Al-Shen são chamados, Malatan Hul, são os seus níveis, né, refletem os seus níveis, né, se referem aos níveis, mas que níveis são esses? Aí ele vai dizer 10 níveis angelicais. Né? Primeiro, Hayot HaKodesh, que ele diz aqui, Lema Lat Mi Hakul, que estão acima de todos os demais. Normalmente nas traduções eles vertem esse termo como seres viventes. Né? Aqui literalmente Hayot, seres, HaKodesh, né? Daquilo que consagra, né? Da santidade. Né? Aí depois, abaixo dos Hayot HaKodesh, né, estão os Zofanim, aí depois o Erelim, depois os Hashmalim, aí depois os Serafim, que são o que aparece nesse texto do profeta, né? Aí abaixo dos Serafim estão os Malachim, abaixo dos Malachim os Elohim, depois os Binei Elohim, né, os filhos de Elohim, os queruvim, por último os Ishim. Normalmente, assim, devido à questão greco-romana, né, normalmente se associou esses seres, esses níveis angelicais, como se aquele panteão grego, né, como se fosse literalmente níveis. Né? Mas o que nós vemos aqui, né, o próprio Ramban nessa obra, ele diz assim, que não é como se fosse um ser acima do outro, num nível espacial, né? Como se a gente tivesse aqui vários pisos, né? Patamares, e aí tivesse um ser angelical aqui, aí num nível espacial superior tem mais outro, para você acessar os níveis mais elevados, você teria que subir, como se estivesse subindo uma escada, subindo num local, né, espacial, e conforme você vai subindo, você vai acessando esses seres mais elevados. Né? Mas ele diz assim, Keman Sheomerim, é como se diz, Ishnei Chachamim, de dois sábios, Vechad Gadol Mechaverol, que um é maior do que o seu companheiro, né? Que um é maior do que o outro. Maior em que sentido? Não em altura, em patamares, né? Mas maior em sabedoria. Né? Quando você diz aquele sábio ali é maior do que aquele outro. Ou seja, ele tem uma sabedoria maior. Então esses seres, né, digamos assim, seriam na verdade maiores conforme a sabedoria, o conhecimento, o entendimento espiritual que eles possuem. Né? O Rambam ele vai explicar isso mais adiante. Ele diz assim, uma ulmala asirit ki, e o 10º nível, né? O 10º em termos de o mais baixo, né? Malat hatsura shenikret ishim, é o da forma que é chamada de ishim. A palavra ishim literalmente significa homens. Ele vai explicar mais adiante por que esses seres angelicais são chamados de Ishim. Hamalachim, Hamedaverim. E estes são os malachim, os mensageiros celestiais, né, que se comunicam, que falam in Hanevim, com os profetas. Né. Niriim lachen, e são vistos por eles, ou se manifestam a eles, né. Bemare Hanevoá, né, na visão profética. Né. Ou seja, esses Ishim, né, eles se revelam aos profetas em visão. Né. Lefichak, Nikeriul, Ishim, por isso são chamados de Ishim, ou seja, significa homens. Shimalatan, porque o nível deles, Kerová, Lemalat, é próximo do nível Dat Binei Adam, do nível do entendimento, do conhecimento dos filhos dos homens. O que ele quer dizer aqui? Que esses seres, o entendimento espiritual deles, a capacidade de compreensão da vontade divina é semelhante à compreensão nossa humana. Né? Então, eles estão no patamar mais baixo, quer dizer que o seu nível de entendimento, de sabedoria, de compreensão espiritual está mais próxima do nosso.
E os demais mais elevados vão além da nossa compreensão, coisas mais espirituais, mais elevadas, que normalmente os homens não compreendem. Então você vê, aí nós vamos entendendo aqui a visão de Yeshayahu, de Isaías. Ele viu o serafim, que seria o quinto nível da compreensão angelical. É como se Yeshayahu aqui estivesse dizendo, olha, eu tive uma visão, uma compreensão, que está além de qualquer compreensão profética normal. Eu tive uma revelação, um entendimento espiritual extremamente elevado. Não foi uma revelação qualquer, foi algo muito especial. Seria mais ou menos esse o sentido que ele quer dizer aqui. Aí o Rambam ele continua, né? Ele diz assim, em Hanevuar, e não é a profecia, Halá, concedida, Elá al-Haham Gadol, senão a um grande sábio. Né? Ou seja, a profecia ela não é dada a um homem qualquer, ela é dada a um grande sábio, a um homem sábio, porque o nível de compreensão angelical é de grandes sábios. Né? Ele diz, Gibora Bemidotav, né? Ele é forte em seu caráter, né? Ou seja, não é só uma pessoa sábia, mas uma pessoa de alto caráter, de um caráter extremamente elevado. E ele não é dominado em sua inclinação, mitgaber, né? Dominado aqui, né? E não é a sua inclinação dominada, alive, sobre ele, Bidavar Baolan, no assunto do mundo, né? Ou seja, assuntos mundanos. Ele não tem uma compreensão, ele não tem uma mente voltada para as coisas que normalmente as outras pessoas possuem. Ou seja, é alguém que está com o seu entendimento, o seu querer voltado para coisas espirituais, elevadas, ou seja, as coisas da divindade, da vontade da divindade. Então, por isso que ele consegue se comunicar, né, ter essas visões desses seres elevados, porque esses seres eles estão em comunicação com a vontade divina. E, da mesma maneira, o profeta tem essa tendência, ou seja, ele entra como que numa ponte, numa sintonia espiritual. Né? Ele continua, né, o Rambam, né, ele diz, aliás, Vehul Baal Deal, e ele deve possuir um conhecimento, não, uma capacidade, Rechavá Nihoná Admeul, né? Uma capacidade mental, né? Um entendimento muito, até demais, muito amplo. Né? Ou seja, não é uma pessoa que tem um entendimento comum, é alguém que entende coisas, principalmente as coisas que se referem à vontade divina, que outras pessoas não possuem. E ele continua, ele diz, Uvet Shetanuach, né, alive, né, e quando repousa sobre ele, Ruach Tite Arev Nafshul, a sua alma, quando repousa sobre ele, Ruach, o espírito, né, se mistura a sua alma, Bemalat HaMalachim, né, no nível dos Malachim, Hanikeraim e Shin. O Rambam está dizendo aqui que normalmente os profetas, quando eles vêm sobre eles o Espírito, né, há uma conexão, uma mistura da alma deles com esse nível angelical, né, que normalmente é um nível Ishin, mais baixo. Mas Yeshayahu está dizendo aqui que ele está no quinto nível, né, do serafim, né, um nível muito mais elevado que os profetas comumente possuem. Né? Aí ele diz, né, né? E ele se transforma em um homem diferente, uma pessoa diferente. Né? E Yavin, Vedaitol, Shenol, Kemot, Shehayan. E ele compreenderá com um conhecimento que não é ou diferente, né, do que era. Né? Ou seja, ele antes tinha um entendimento, uma compreensão, uma sabedoria, mas devido a essa comunicação espiritual, ele passa a ter um entendimento
diferente, né, do que era. Né? Ele continua, Shenit Allah al-Ma'alat She'ar Bnei Adam Hachamim, né? Ele subirá acima do nível de outros filhos dos homens sábios. Né? Ou seja, ele saiu daquela compreensão de um sábio que normalmente as pessoas são, para um nível de compreensão que está na esfera celestial, angelical, né? Na esfera divina, entendendo, compreendendo as questões que Deus quer que os homens compreendam. Então é esse o entendimento, né, que o profeta possui. Né? Como ele diz aqui, né, que não é uma questão de subir níveis espaciais, mas é uma questão de algo sábio maior do que o outro, né? Que esse é o entendimento, né, dessas esferas, né? Ou seja, Ishim, o mais baixo, Serafim, algo mais elevado. Né? Aí o Rambam ele vai falar assim o seguinte: Ulmalul Ze Shehaneviim Omerim, o que significa que os profetas dizem, né? Sheraul Hamalar Esh, que vira um malar, um anjo de fogo, né? Ulval Kenafim, ou que é dono de asas, né? Possuindo asas, que é o caso aqui, né? Ele está vendo uma manifestação angelical, o serafim, asas, não sei o que. Então, o que significa tudo isso, né? Então, Hakol Memare, em todas essas visões, Hanevuah, da profecia, Ederek Hidal, em forma de parábola, Lomar Shenol Guf, uma vez que o ser, né, não tem cor. Ou seja, esse anjo ele não é um ser corporal, espacial, é algo mais no sentido espiritual. Né? Venol Kaved Kagufut, né? E não há sequer forma como de corpos. Né? Você não há uma forma de asa, de anjos enormes, fogo, não é nada disso. Tudo isso aqui é uma forma de parábola. Ou seja, o profeta ele está se comunicando com a vontade divina e Deus está comunicando a ele, em sua mente, a vontade dele, através dessas visões, né, dessas manifestações que elas variam de níveis, né, como nós já falamos anteriormente. Né. Aí lá no Guia dos Perplexos, né, do mesmo autor, ele diz assim: a causa da existência do malar, do anjo, né, está oculta e escondida. Ou seja, isso se refere à cobertura do rosto. Né? O seu serafim está cobrindo o seu rosto. Então, o profeta não vê o rosto, né, do anjo, né? O rosto do mensageiro divino. Então, a causa dele, ou seja, a forma, a manifestação daquele ser não é revelada. Né? As coisas das quais o malar, o anjo, é a causa e que são chamadas de seus pés, que ele usa aqui o termo regel, né, significa pé, né, estão igualmente ocultas. Né? Ou seja, a base, o firmamento que determina quem aquele ser é. Né? Ou seja, tudo está oculto. Seja, o que ele quer dizer aqui? Isso aqui é uma revelação que não é para ser compreendida, é algo muito profundo, algo muito elevado, algo que eu recebi que não é comum, que homens sábios não compreendem, porque não está na esfera do conhecimento deles. Né? E aí ele diz, né? Não são, pois as ações das inteligências não são vistas, seus caminhos não são compreendidos, exceto após longo estudo. Não é uma coisa que uma pessoa vai ler esse texto e vai compreender imediatamente. Ela precisa de um estudo, ou seja, ela precisa de uma meditação, de uma compreensão, de uma busca espiritual muito profunda para poder compreender o significado aqui da visão. Né? Esse é o sentido. Né?